Sejam bem-vindos ao MDVcast, o podcast dos médicos de valor. No episódio de hoje, apresentamos a doutora Fernanda Nascimento, médica, advogada e perita criminal, cuja trajetória profissional une as ciências da saúde e do direito. Com atuação destacada na área da medicina legal e perícia médica, ela contribui significativamente para a interface entre medicina e justiça. Além da sua prática profissional, a doutora Fernanda é também palestrante em eventos nacionais. A sua experiência e conhecimento aprofundado a tornaram uma referência na área, promovendo discussões relevantes sobre ética, legalidade e responsabilidade na atuação pericial. Você vai adorar conhecer a trajetória da Fernanda. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MDVcast, o podcast Médicos de Valor. E hoje nós temos o prazer de estar com ela, que é médica, é advogada, e vai contar a história, né, dessa construção de carreira. Às vezes, né, eu creio que meio inusitado, você não encontra muitas vezes um médico advogado, advogado médico, que é a Fernanda Nascimento. Minha querida, um prazer imenso ter você aqui hoje no nosso podcast. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Excelente, excelente. E vamos iniciar mais uma vez, né, o nosso episódio falando sobre o nosso principal patrocinador, que é a Creative Studio Produção de Conteúdos, que é justamente a empresa que nos possibilita ter uma estrutura de primeiro mundo na produção do nosso podcast. Então, se você é médico ou médica e quer produzir conteúdos, podcasts, aulas, cursos com altíssima qualidade audiovisual, vocês podem entrar em contato com a Creative tocando no link que vai ficar logo abaixo na descrição. E lembrando, aproveitando que vocês estão agora no começo deste podcast, no começo desse episódio, lembra de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de comentar muito aqui abaixo do vídeo, né, nos comentários, tá certo? Coloca pergunta para Fernanda, para mim, vai colocando, porque tanto os comentários e a curtida neste episódio fazem com que o alcance do episódio se torne cada vez maior. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, tá bom? Então, minha querida, novamente, é um prazer imenso, vamos começar aqui a nossa conversa. Pois vamos, tem muita coisa para conversar. Acho que é a primeira vez que eu falo com uma médica advogada, ou advogada médica, não sei. Qual foi a ordem? É medicina e depois advocacia. Então, na verdade, eu falo que eu sou médica e advogada. Médica e advogada, excelente, excelente. Para a gente começar bem, e de uma maneira até mais fluida, né? Por que não dizer assim? Eu queria que tu me contasse um pouco da tua história, né? Lógico, né? Eu nasci tal ano, né? Um passo a passo ali. Me poupe dos detalhes Né? mínimos, né? Mas me conta um pouco da tua história, de onde você é, como é que é constituída a tua família, como é que surgiu essa ideia da medicina, como é que foi essa formação, os obstáculos, depois o direito. Fala aí pra gente entender um pouco mais sobre você. Perfeito. Eu sou mineira. Você é mineira? Sou mineira de uma cidade bem do interior chamada São Vicente de Minas. Lá Legal. tem um slogan que é o pedacinho do céu, porque de fato é um pedacinho do céu. Então, eu sou mineira, meu pai era médico, então desde sempre, desde que eu nasci, eu já carrego a medicina junto comigo. Sempre fui inspirada, o médico do interior, ele é praticamente que um deus, né? E meu pai, de fato, era muito querido e eu vivenciei tudo aquilo. Então, para mim, medicina era algo que com certeza eu faria. Nunca pensei em ser outra coisa a não ser médica. Então, fiz medicina, fiz em Vassouras, no Rio de Janeiro, e sempre amei tudo que eu estava estudando e sempre foi isso que eu queria na minha vida. No entanto, o direito tinha algum pontinho aí na vida que em algum momento o direito ele entraria. E de fato foi assim que aconteceu. No final da minha faculdade, eu comecei a ter contato com algumas demandas jurídicas da medicina. E um fato que me marcou muito é que meu professor de angiologia na época, né? Ele tinha sido processado, estava sendo processado por um possível erro médico, e aquilo, o desespero dele, chegar no plantão e contar aquilo que ele estava vivenciando. Falei, nossa, que interessante, direito, medicina, existe aí um ramo em que o médico pode ser processado, até então não sabia, né? E aí, quando eu me formei, eu comecei a entender um pouco melhor as fraquezas, né, as fragilidades da medicina, e decidi fazer direito para fazer direito médico. Então, a minha carreira aí foi isso, uma mineira que saiu de São Vicente de Minas para fazer medicina, entrei na faculdade, conheci também o direito e me especializei em direito médico e da saúde. Então, a área da medicina sempre me encantou, cuidar do ser humano sempre me encantou. Eu falo que eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria, e aí acabou não sendo a minha primeira especialidade, mas hoje sim eu consegui concluir a psiquiatria também. Então, a minha jornada na medicina, essa questão em relação ao cuidado do corpo, o olhar para a mente, muito voltado mais para o ser humano do que propriamente só para a doença em si ou a medicina nossa tradicional, né?
Hoje eu consigo trazer esse olhar para o ser humano como um todo. E eu falo que hoje ainda mais, que eu olho a parte médica e olho a parte jurídica. Então, é uma interface aí que eu fui construindo ao longo do tempo. Você se formou em medicina em que ano? Me formei em medicina em 2011. 2011, tá? Tem o que aí? 13 anos, né? 13 Exato. anos de formada. E o direito? Direito eu me formei em 2018. 2018. Você fez o direito junto com uma especialização. Eu fiz o direito exercendo a medicina, então eu era médica, Ah, tipo, tá. trabalhava na medicina manhã, tarde e ia para faculdade à noite. Foi um período bastante cansativo, obviamente, né? E no início da faculdade de direito, conciliar a vida de médica, a vida de mãe, a vida de esposa, junto com uma outra faculdade completamente divergente, porque na medicina a gente tem a fisiologia. Eu Sim. gostava de entender a doença e trabalhar no direito, eu não tinha aquilo. Então, até conseguir alinhar ali os pensamentos, foi um período aí de bastante conflito entre eu continuo ou não continuo nessa jornada. Mas aí fiz direito à noite, passei no AB, eu estava no 8º período. Então, assim, estudar sempre foi um hábito, né? Então, consegui de alguma forma ir conciliando bem. Apesar de bastante exaustivo, eu consegui sair bem na faculdade de Direito. E nesse período, Direito eu terminei aqui no Ceará. Eu me mudei do Rio de Janeiro aqui para o Ceará a trabalho. Uhum. E aí, a faculdade de Direito eu terminei aqui. Então, foi bem bacana. Tirei minha OAB no Ceará. Tenho muita história e muito carinho pelo Ceará. Excelente. Tu disse que teu pai era médico, ele tinha alguma especialidade, é Sim. generalista, o que é que ele Meu fazia? pai era obstetra, mas no interior você é Entendi. tudo, né? É, Então, assim, teve cirurgia que meu pai fazia, ele era anestesista, ele era obstetra, enfim, no interior acaba que você é tudo. E isso nós estamos falando de uma realidade de 30 anos atrás, né? sim, Então, era uma outra realidade de medicina muito diferente do que nós vemos hoje. sim. Mas meu pai no interior era tudo. Muito bom médico de corpo e de alma. Interessante, né? Porque antigamente existia isso, né? O médico, ele era, não sei se eu posso falar desta maneira especificamente, né? Mas o médico era mais, entre aspas, completo. O indivíduo, ele era um obstetra, mas ele entendia muito de outras áreas também, né? Eu não sei o que foi se perdendo. Ou se é algo, ou se é um viés da minha percepção, se isso não existia, é só na minha cabeça, não sei. Não, eu também passei por esse conflito. E assim, no final da minha faculdade, eu pensava, meu Deus, eu não tenho a menor condição de ser o que meu pai era. Né? Porque eu não consigo vendo fazer uma cirurgia sozinha, não me consigo enxergar fazendo uma anestesia, coisa que meu pai conseguia fazer. Eu falava, onde é que eu errei? Será que eu estudei pouco? Qual era a capacidade que ele tinha maior que a minha? Então, esse conflito eu também presenciei. E hoje, cada vez mais, a gente vai vendo a subespecialidade. E isso Sim. vai se tornando cada vez mais, você é médico daquela especialidade especificamente. É, talvez, eu não sei, né? Uma reflexão que a gente pode fazer. É, por exemplo, hoje se você... Eu sou da década de 90, né? Então eu lembro que, sei lá, aos meus 10, 12 anos eu tinha memorizado, sei lá, uns 50, não, 50 não, mais uns 15, 20 números de telefone. Hoje você não lembra nem do seu direito muitas vezes, né? Então É. acaba que a própria tecnologia, às vezes a mudança de hábito vai fazendo com que você realmente trabalhe um pouco menos, né, o seu cérebro. Eu acho que naquela época talvez sim os médicos eles tivessem um repertório dentro da medicina até maior, né? Não quero imaginar que porque faziam muitas coisas faziam mal feito. Acredito que não, acredito que faziam bem feito, Exato. mas porque talvez o modo de aprendizado era mais efetivo, talvez porque estudassem mais, não sei, né? Mas o hiper nicho na medicina vai te possibilitando muitas vezes abrir mão do conhecimento médico de outras áreas, E o né? próprio conhecimento mesmo, porque hoje eu vejo muitos recém-formados, como eu trabalho na área do direito médico, então lido todos os dias com erros nas prestações de serviço e eu vejo que os acadêmicos estão formando sem conhecimento médico. E isso é muito perigoso, porque mesmo que ele vá se especializar, até ele especializar, esse percurso como médico generalista, muitas vezes ele faz mal feito, né? Então é uma complicação que nós estamos vivenciando. Durante muito tempo eu trabalhei em emergência. Tem uma coisa que eu falo até hoje, eu falo, Senhor, meu Deus, no caso de acidente, por favor, me coloque na mão de um bom médico, porque os primeiros socorros é o que vai contar. É. E aí, se não é um bom médico te preparando, te recebendo e te acolhendo e fazendo os primeiros socorros, existe aí várias outras complicações. Então, é uma preocupação que eu tenho. Não, eu também. Recentemente nós fizemos um episódio aqui com a Paty e com o Calil, né? São dois médicos que trabalham na mesma empresa, que é uma empresa de educação médica que vende cursos, treinamentos em emergência, né? Atendimento pré-hospitalar, né, e tal.
E nós vemos, graças a Deus, existem profissionais como eles que primam pela ciência, primam pelo bom atendimento e treinam médicos mais jovens de uma maneira primorosa também. Mas é um medo que eu também tenho. É um medo que eu também tenho porque não tem como. Acho que todo médico ele consegue analisar um pouco como é que está a situação hoje da formação, né? Da É. nossa formação, do perfil de profissional que está entrando, da facilidade que é hoje entrar numa faculdade de medicina, apesar da dificuldade, é mais fácil do que antes, seja pela quantidade de faculdades que tem, seja por conta das faculdades particulares que também tomaram, né, o espaço consideravelmente. Com Mas certeza. é algo a ser considerado. Então, tu vê que, sei lá, é uma dúvida que eu tenho agora, né, depois do que tu falou. Boa parte dos erros são dos jovens. Sim, Os mais velhos já são mais sim. A maior parte do erro que eu pego são de médicos mais mais ou menos jovens. até quanto tempo de formado? Até 10 anos de 10 anos. formados, é. Os mais velhos, ele acaba criando uma relação médico-paciente muito forte. Então, eu vejo isso diminuir muito. A maioria dos erros, eles acontecem pela falta de tempo na anamnese. Tempo e cuidado, né? Porque daí vamos falar sobrecarga de trabalho, volume de atendimento, mas também existe a questão do cuidado Sim. médico. Eu me recordo quando eu cheguei no Ceará, fui trabalhar no PSF, e um dos requisitos lá era que minha consulta não ultrapassasse 10 minutos. E aí a enfermagem chegou pra mim, que era coordenadora, e chegou: "Doutora, aqui as consultas são no máximo 10 minutos". E eu falei: "Não, na minha consulta mando eu". E aí foi um Caos. caos, não podia. Aí chegou a época de chikungunya, minha consulta tinha que ser de 5 minutos, porque o volume era gigante. Então imagina, como que você vai fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista em 5 minutos? Impossível. Você não consegue fazer a anamnese bem feita, você não vai examinar de forma adequada e você não vai conseguir criar um laço ali entre você e seu paciente. Então aí vem a grande maioria dos erros. Eu pego erros em que eu falo assim, era só conversar, ou era só colocar a mão na barriga do paciente que você ia perceber que era um abdômen agudo. Então, hoje eu falo assim, o maior erro é porque não existe esse vínculo médico-paciente ou não existe a boa conduta médica mesmo. Ele pode ter o conhecimento, ele pode saber o que tem que fazer, mas ele não faz. Seja por falta de tempo ou por outras questões. E é interessante, tem 2 pontos, espero que eu não esqueça os 2 pontos, mas tem 2 pontos que eu gostaria de ressaltar. Está associado a essa questão que você citou sobre a construção de uma boa relação médico-paciente, né? Que isso muitas vezes salva o médico de um processo. Sim. Eu tive um professor, certa vez, talvez o médico mais humano, por assim dizer, eu não gosto desse termo, né? Porque todos somos humanos, mas no sentido de construir vínculo. Eu acho que na cidade ele era o médico que mais sabia fazer isso. E tecnicamente também muito bom. E ele acabou tratando uma criança, fez uma cirurgia padrão, uma cirurgia que, sei lá, de rotina. E a criança infelizmente faleceu. O resultado foi bem diferente do que a gente espera. Os pais chegaram para ele, era para ser uma cirurgia simples, entre aspas. A criança faleceu, porque pode acontecer, é uma cirurgia. E os pais foram até ele para agradecer. Para É. agradecer. Perderam a filha em uma cirurgia eletiva, aparentemente simples. Entendeu? Ela nem precisava fazer a cirurgia, mas ela fez. Uhum. Né? É da área da otorrino. E poderia conviver, lógico, ia ter problemas e tal, mas não era de vida ou morte, caso, né? E os pais foram agradecer a ele, dizendo que entendiam que ele tinha feito o Tudo. melhor tratamento e que aquilo foi o acaso, né? Aconteceu. Não, eu pego isso no escritório quando eu vou fazer uma análise de viabilidade para identificar se houve um erro ou não. E aí, muitas vezes, quando eu vou pontuar onde aconteceu o erro, aí o pai, a família, né, na verdade, fala assim: doutora, esse médico eu não quero processar. Esse médico eu não processo de jeito nenhum, porque eu percebi que ele deu o melhor dele para o nosso filho, ele cuidou do nosso filho. Então, teoricamente, seria o erro estaria ali, mas eles decidem por não. Então, a relação médico-paciente, ela sempre vai sobressair, sempre. Engraçado, até com erro, né? Até com erro. Até com erro, olha só. É. Importante. Isso E tem se perdido. tem se perdido, tem se perdido. Eu recentemente, essa semana, inclusive, eu fiz uma análise, a paciente ela faleceu. O tempo de atendimento, a administração do medicamento e alta foram 9 minutos. Nossa. A paciente chegou, foi atendida, foi medicada e foi liberada sem sinais e sintomas. Imagina, não dá nem tempo do remédio fazer efeito, né? Dentro de 9 minutos. 2 horas depois ela foi para casa, né? E 2 horas depois ela faleceu. Aí entra o segundo ponto que eu queria citar, que é o seguinte: eu fiz medicina por
conta de um médico, que para mim era, por sinal, um otorrino também, né? Fantástico. Infelizmente, ele veio a falecer na época do Covid aqui. E com 8 anos de idade eu decidi ser médico por conta dele. Então era aquele médico como, talvez, né, não sei, como seu pai, né? Que vive a medicina de uma maneira interessante. Não sei se Doadora, né? é uma pessoa que está se entregando ali, tenta sempre criar uma excelente relação médico-paciente, ver o outro com empatia. Isso não impede que seja um profissional, tecnicamente falando, excepcional. Mas o que é que eu percebo? Para mim, a medicina é baseada em 2 pilares, né? Relação médico-paciente, sem isso não tem como fazer uma boa medicina. E o segundo é a prática, que já é bem estabelecida, que a gente sabe que funciona, ou seja, anamnese, exame físico, né? Exames complementares, né? Diagnóstico, É. tratamento. A boa clínica, o bom médico, que tem uma clínica bem formada, ele consegue fazer tudo, né? Analisar todas as condições. Você falou sobre médico, essa questão de alma, de cuidado, é interessante. Quando meu pai faleceu, na cidade ele passou um bom tempo, assim, a gente ia no túmulo dele, tinha cartinha dos pacientes, foto, criança desenhando, Olha um aí. anjinho, assim, então trazendo aquele cuidado, como se fosse, tá no Reverbera, céu, né? tá no céu, mas agora olhe pela gente, porque o senhor era o nosso médico, todo esse cuidado. E eu lembro de um episódio muito engraçado, nos meus 15 anos, estava dançando valsa e chegou alguém e falou assim, olha, tinha uma paciente, chegou para ganhar neném no hospital, ele falou, então vou lá rapidinho fazer o parto e eu volto. Imagina, pai, mas agora minha valsa, não, mas a valsa pode esperar, o neném que não pode. Então, assim, existe essa entrega, essa doação. E que hoje a gente, às vezes, nem consegue mais fazer dessa Uhum. forma, né? Então, eu, como hoje cuido muito da saúde mental, um dos pilares é esse, cuidado para você não entregar só para sua profissão também, porque tem que haver É, um mínimo aí de equilíbrio. sim. O sonho do meu pai era conhecer o mar. Como a gente morava em Minas, ele não tirava férias, nunca conheceu o mar. Então, assim, hoje eu moro de frente ao mar e eu olho e falo assim, nossa, meu pai poderia estar aqui. Uhum. E infartou aos 50 anos de idade. Doou a vida dele toda para a profissão. Então, tem que saber, tem que haver aí um equilíbrio também para não ser só a profissão. Foi um médico exemplar, mas também doou a vida dele toda para a medicina. Dentro do que nós fazemos, né, o podcast ele é um braço da nossa empresa, que é a Nova Medicina. Dentro do que nós fazemos, nós temos há quase 10 anos vários cursos, treinamentos, mentorias. E eu já tive a oportunidade de conversar com centenas de médicos nesses últimos 9 anos por aí, né? E é interessante que até alguns médicos mais velhos, mais batizados, digamos assim, meio que pecam nesse aspecto de entender a parte jurídica da medicina e muitas vezes de encontro ao que é a boa prática médica. Ou seja, hoje está em alta a venda de serviços, tratamentos, né, novos tratamentos, coisas do tipo, e muitas vezes eu tenho observado que tem médicos que vêm para mim com demandas mais comerciais, que não é um problema, já que você tem produtos que você compra e você quer dar vazão para eles, quer vender eles, quer lucrar, não tem nenhum problema, mas que muitas vezes colocam isso na frente da prática clínica correta. Então já teve médicos dizendo, olha, eu comprei esses produtos assim, assim, assim e tal, eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, eu posso passar para o paciente os exames que ele deve fazer antes da consulta para não precisar dar o retorno? Eu disse, mas como é que tu sabe o que ele vai precisar fazer? É, Tu o, nem examinou. o CRM, ele não vê isso com bons olhos, né? Então, dentro do nosso código de ética, essa é uma prática que a gente desencoraja. Os médicos em que eu faço a parte preventiva, eu desencorajo esse tipo de atitude, porque você tem que, Idem, primeiro, entender seu paciente, ouvir o que ele idem, precisa. idem. E existe esse cuidado, essa necessidade. Como que eu vou fazer um atendimento coletivo? Como eu vou tratar e abordar uma doença? Como eu vou ir para o Instagram, por exemplo, e passar um tratamento? É uma simples candidíase. Mas uma candidíase tem tantas outras nuances que você, como médico, tem que saber administrar ali, filtrar a respeito da doença. Então, é sim hoje muito problemático. Você estava falando sobre os médicos antigos. A dificuldade que eu mais tenho do médico antigo é escrever. Porque como a relação médico-paciente dele é muito boa, ele não escreve no prontuário. E aí, quando vem uma possibilidade de um processo que a gente tem que analisar, não tem nada escrito. E isso é uma coisa que eu falo para os médicos. Tu sabe o que é interessante tu fazer Escreva. agora? Ah, Te dar uma ideia. diga. Com certeza existe hoje o próprio ChatGPT, ele já teve essa atualização da possibilidade do médico gravar e transcrever com inteligência artificial. Então ele deixa ele gravando, ele foca no paciente, né? E aí consegue gravar 100% fidedigno ao que está sendo falado. Aí depois é só realmente jogar no prontuário
ordenar ali. Então, meio que facilita. Talvez, né, para quem não faz de forma nenhuma e quer É, focar na conversa, é uma uma possibilidade, né? possibilidade, verdade. Não Um sei, né? treinamento aí. Pois é, não sei, é algo que tu pode fazer. Legal, Verdade. legal. É... E tem muitas interfaces da medicina e do direito. Quando a gente olha assim, mas você fez medicina e direito, duas coisas completamente diferentes. Fala, não, gente, tem tanta coisa. Primeiro que o documento que a gente emite, um atestado ou o prontuário, ele é um documento jurídico. Uhum, E a gente, como médico, você acha que é um documento médico. uhum, Na verdade, ele é um documento jurídico, seja para afastar ele da atividade escolar, laboral, né? Ou para uma demanda, por exemplo, tô um relatório médico para liberação de um medicamento de alto custo. Tudo isso aí tem um viés jurídico atrelado. Só que o médico não tem esse conhecimento. E aí, muitas vezes, quando a gente precisa de um documento jurídico para que o médico descreva sobre a doença, descreva sobre o tratamento a ser realizado, ele não consegue trazer para a gente essa descrição adequada. Quando vai para o judiciário, o juiz, não, mas aqui não está claro para mim. Então, eu falo que o médico ele não tem conhecimento da parte jurídica. E o meu papel é exatamente traduzir essas duas ciências, trazer para o médico esse entendimento de que a atividade dele é uma atividade com muito viés e muito aspecto jurídico, e também trazer para o advogado esse aspecto médico, o entendimento médico, porque nem tudo é erro. uhum. Uma morte nem sempre vai acontecer porque o médico ele errou ali naquele procedimento. Existem as complicações. Sim. Então, esse olhar médico-jurídico, ele está dentro da minha atividade. Certo. Então, não são duas coisas diferentes. São duas Excelente. coisas bem entrelaçadas. Agora, assim, não sei se hoje eu sei que você não atende mais como médica. Eu pausei. Pausou. Eu coloco pausei para não falar, né? Interromper carreira aos 38 anos de Até porque pode idade. voltar. Até, exatamente. E até porque a parte clínica, né? Para quem é clínico, você precisa estar em contato, enfim. Mas eu pausei tem 1 ano e meio. Uhum, A minha parte de atendimentos, de consultório, para focar especificamente na parte de perícia e uhum, nas demandas jurídicas do uhum, direito médico e da saúde. uhum. Então, hoje não estou mais em consultório médico, estou no meu consultório pericial. Interessante. Duas coisas diferentes. Quando você pensa na vida de um médico, você pensa em uma vida corrida, né? Um indivíduo que tem pouco tempo, como o seu próprio pai, né? Boa parte do tempo que ele tem é doado à profissão. Agora, quando você pensa na vida de uma médica, que é advogada também, acredito que a gente pressupõe que tem menos tempo ainda. E aí eu queria saber como é que tu equilibra vida pessoal. Você disse que é mãe, Sim, né? eu tenho um filho hoje de 16 anos, né? Então, Pois tá um é, como é que rapaz. equilibra isso daí? É, Porque... por muito tempo eu não soube equilibrar. Foi ao Uhum, extremo. Trabalho, trabalho, trabalho ao extremo. Até que eu passei por várias condições, inclusive separação conjugal, e eu falei, ué, tem alguma coisa errada aqui nessa situação. Isso, minha balança tá desequilibrada. E aí eu parei para pausar, pausei minha vida mesmo para poder analisar. E aí eu entendi que, ok, eu tenho que trabalhar, amo o que eu faço, trabalho muito, mas eu também tenho que ter minha vida pessoal, enfim, tem o lado social, o lado de lazer. uhum, E aí eu comecei a pausar. Hoje, minha agenda é muito bem distribuída. Então, tem minha agenda da parte pericial, tem minha agenda em relação à parte jurídica, as demandas que eu não consigo, eu aprendi a delegar. Então, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo e consigo muito bem delegar, consigo fazer minhas parcerias e ter uma vida super tranquila. Entre aspas, tranquilo dentro da nossa realidade. Mas hoje eu tenho tempo para fazer um kite, para poder viajar, para poder aproveitar o tempo do nada. uhum. É engraçado porque eu não sabia esse tempo do nada, nunca eu estava sem fazer nada. Hoje eu sei. Existe meu tempo do nada. Então, mas isso foi um aprendizado. E é um defeito que a gente vê. Nós, médicos, trabalhamos muito. Nós vamos entrando numa corrida de ratos, né? Em que é normal você sair de um plantão e ir para o outro. Era normal para mim fazer 72 horas de plantão. Tranquilo, imagina, 3 dias direto, tão tranquilo de trabalhar, né? 3, 4 dias direto. Hoje eu não consigo virar uma noite. Porque eu falo, meu Deus, e minha qualidade de sono, como que eu vou fazer? Quando eu tenho que virar no outro dia, tô horrível. Isso eu aprendi a trabalhar dentro de uma vida saudável. E é incrível, porque você acostuma até com ruim. A gente É, acostuma com o bom, mas também se acostuma com a vida ruim. é. Então, durante muito tempo, eu passei a ter uma vida ruim, uma qualidade de vida horrível, e foi preciso acabar meu casamento para aí sim eu enxergar que estava errado. E aí Entendi. eu falei, a partir de agora eu faço questão de almoçar com meu filho todos os dias, de ter uma qualidade de vida, de ter final de semana que eu posso estar livre, Excelente. né? Então é E, um aprendizado. e você é atleta, né? Correto? Estou tentando. Eu Estou tenho um tentando pouquinho ser de vergonha de. atleta. Estou Estou tentando tentando ser ser atleta. atleta. Tá. É,
Essa questão do exercício físico, né? Porque você faz, se eu não me engano, triatlo, é isso? Não, meu filho é triatleta. Ah, e Eu tô você? tentando aí começar na modalidade de corrida Ah, e natação. excelente. Tô fazendo kite e musculação. São E é bem coisas regular. regular. Aprendi também a ter essa regularidade, porque antes eu colocava assim: "Ah, não, não vou porque eu não tenho tempo". Adorava falar essa palavra, e é uma realidade nossa. Fala assim: "Ah, infelizmente eu não posso porque eu não tenho tempo. Ah, tenho que trabalhar". Quantas horas você trabalha por dia? 18 horas era normal. Imagina. Então, assim, coisas que eu de fato tinha orgulho de falar que eu não fazia porque eu não tinha tempo. Hoje, eu tenho que ir porque esse horário é o meu horário da atividade física. Foi uma mudança. Hoje é uma prioridade. É uma prioridade. Eu aprendi que nós temos que ter na vida questões, pontos que são inegociáveis. Então, eu estabeleci muito bem o que que é inegociável para mim. E aí eu não abro mão disso daqui. Ah, surgiu mais cliente, surgiu outras oportunidades. Eu posso assumir? Se eu posso, eu assumo. Se eu não posso, eu delego. Não dá mais para delegar para minha equipe, eu tenho os meus parceiros. E assim, eu fui construindo uma carreira em que hoje eu vejo muito mais leve, muito mais leve. Meus últimos 4 anos de profissão, você vê que é novo isso, né? Essa construção, ela é nova. Meus últimos 4 anos, muito mais leve. Apesar da dimensão nacional que eu fui expandindo o meu trabalho para o Brasil todo, então hoje eu atendo o Brasil todo e mesmo assim eu tenho uma qualidade de vida melhor. Sem dúvida, excelente. Isso que tu citou, talvez seja um insight muito interessante para quem está vendo o episódio. Para mim, foi excepcional essa questão de nós termos a necessidade de ver alguns pontos da nossa vida como sendo pontos inegociáveis, né? Exato. Não, eu digo isso porque, sei lá, faz mais ou menos um mês, quase, tá quase com um mês. Há um mês atrás eu estava com quase 100 quilos. Eu nunca atingi esse peso. E aí veio aquela virada. Aquela virada que às vezes acontece com quem é tabagista. A pessoa tá aqui Aham. e diz, olha pro cigarro e fala, não vou fumar mais. Isso não me pertence. Né? Não precisa fazer nenhum processo nem nada. E aí, sei lá, em 23 dias, perdi 6 quilos, dieta, exercício regular, pá, e continua. E eu percebi que no meu trabalho, que é um trabalho mais mental, por assim dizer, né? São 2 empresas que nós tocamos, tem vários projetos, tem vários braços e tal. Eu percebi, e é tão óbvio isso, né? Mas é óbvio quando você vê, né? Depois que você Que sai. depois que você sai, né? Então a performance muda completamente. Então, às vezes a gente inverte essa ordem, né? Olha, eu vou ajeitar aqui minha carreira, vou ajeitar aqui, guardar uma reserva financeira para minha família, tá. Por último, você pensa em cuidar de você, É. né? Aí você para, Quando deveria ser o contrário. exato, aí você morre, e aí? Nada daquilo que você tinha projetado para tua vida vai acontecer. Hoje eu prezo exatamente por isso, olhar e falar assim: olha, o que que eu posso fazer? Qual é o legado que eu quero deixar? É dinheiro? Será que o meu filho vai precisar de tanto dinheiro? O meu filho vai precisar de bens materiais? O que que ele precisa? E aí eu já deixei bem claro para ele: olha, até Importante aqui. isso. E até para a construção do ser humano, né? Uhum. Meu filho tem 16 anos e ontem, na hora que a gente estava lanchando à noite, foi uma das conversas. Ele falou assim: mãe, se eu com 17 anos eu já posso morar sozinho? Eu falei: pode, meu filho, só que aí eu vou ter que te emancipar. Ah, e se eu quiser não sair com 18 anos de casa? Se eu quiser sair aos 20? Eu falei: tudo bem. E se eu quiser sair aos 30? Eu falei: não, aí já é demais. Com 30 anos você tem que estar casado na tua casa, é homem. Então, assim, a gente tem que trazer esses valores para os nossos filhos. Sim. Eu falei: olha, a sua mãe tem sua responsabilidade, mas ele já trabalha dentro do que é possível para ele. Mas eu falei assim: olha, daqui a pouco, 18 anos, você é responsável pelos seus gastos. Não sou eu que tenho que ficar carregando a vida inteira, até porque hoje a gente vê muitos médicos que já estão numa idade bem mais avançada, mas que continuam trabalhando porque eles acabam tendo um cargo financeiro, assim, uma sobrecarga de responsabilidade com É, um filho que tem 30, 40 anos, com família, que está estudando, irmão. Calma aí, a responsabilidade não é nossa de abraçar todo mundo. Então, nós precisamos ter essa consciência, e é uma consciência que a gente tem que pausar mesmo a vida. Qual acontecimento? Na minha vida foi necessário separação para eu poder pausar e pensar. De repente é um adoecimento, de repente para o outro é um infarto, uma doença que veio, a morte de alguém. Então, assim, a gente entendeu que Deus, eu falo que eu converso o tempo todo com Deus e a gente tem que entender essa conversa mesmo, falar o que que Deus está te mostrando nessa situação para você conseguir se tornar uma pessoa melhor. E se nós cuidamos tanto do ser humano, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não até tem para outra ter forma. coerência, né? Exato. Dentro, como o nosso foco na nova medicina está muito associado ao business do médico, então estruturar o marketing, o comercial, a gestão, o processo, etc.
Uma coisa que nós sempre falamos é essa questão da coerência, né? Sim, Poxa, se você não consegue cuidar de você, lógico, você vai vender, você vai ter paciente, óbvio, né? Mas como é que você valida que você tem a capacidade de cuidar de uma pessoa se você não consegue cuidar de você de mesmo, né? você. Então é algo que até mesmo para toda essa questão mais do business, do médico que está com consultório, uma clínica particular, vai ter um peso de alguma maneira, né? É, Eu queria saber de ti, é organizar a vida, né? é, Tem que organizar da mesma forma que, se a sua casa tá desorganizada, a sua vida também vai estar. E aí vai fazer o quê? Faxina. e é de dentro para fora. É de É, dentro para fora. O nosso erro é acreditar que a gente precisa organizar primeiro o nosso ambiente para depois, né? Às vezes, talvez em algum caso psiquiátrico, sim, você vai organizar um ambiente que ele vai te influenciar. Mas em se tratando de equilíbrio de vida mesmo, de você ter mais performance, de você saudável, de você estando saudável, você querendo melhorar, acredito que você que estudou isso também, né? eu falo para meus Exercício, pacientes o dieta. seguinte: eu coloco, ó, como tá tua casa, teu quarto, tua gaveta, tá organizado, tá desorganizado? Se tiver, a primeira coisa que a gente vai começar a fazer é organizar seu ambiente, sua Uhum. casa. Começou a organizar sua casa, agora vamos colocando os outros pontinhos no lugar. Porque às vezes você fica esperando muito aquela mudança interna, é difícil. Então vamos Uhum. fazendo junto, tudo junto e misturado, mas começa organizando o teu ambiente, sua rotina que é possível. Então, não faço atividade de forma nenhuma, atividade física. Então, que dia da semana você pode começar? Pelo menos uma horinha. E aí, isso ao longo do processo, seu corpo vai pedindo mais. Eu lembro de um paciente, o Rafael. Rafael, ele me marcou muito, a gente tem até hoje contato, ó, quantos anos, né, que atendia nutrologia. E aí, quando ele chegou, o Rafael fazia tratamento para obesidade, meu foco na nutrologia sempre foi obesidade. Amo, amo trabalhar a obesidade, que eu falo que não é o alimento, na verdade, são as emoções. E o Rafael, quando ele chegou no consultório, ele falou o seguinte: mãe, agora eu vou emagrecer. Aí eu comecei a refletir, mas por quê? Porque ele tinha passado por vários médicos, nutricionistas, e tal. Ele falou assim: porque essa foi a primeira médica magra que minha mãe me trouxe. Todas as outras que ela me levava, eles eram gordinhos ou bem gordos. E aí eu falava: pra que eu vou seguir o que ela fala, se nem ela Olha faz com aí, a vida dela? olha aí. Ele tinha Então, quantos anos? o Rafael, na época, É, devia ter uns 16, olha aí. 17 anos. E aí eu falei, é isso daí. Então a gente tem que ser coerente. Meu pai, por exemplo, ele era obeso e tabagista, sedentário, tanto que infartou aos 50 anos. E aí, quando o paciente falava, mas o senhor fuma, doutor Evaldo, ele falava, mas faça o que eu falo e não o que eu faço. E aí, hoje eu procuro fazer o contrário, deixa eu inspirar através dos meus E atos. acaba que isso é uma desculpa que muitos médicos usam. Desculpa pra tudo, a gente arruma. Eu não arrumava Entendeu? desculpa pro trabalho. Não posso fazer atividade física porque eu tô trabalhando. Só que o exemplo, ele carrega, né? Sim. Hoje eu olho pro meu filho, às vezes ele tem uns insights com os amigos dele que eu falo, ele escutou eu falando isso e eu fazendo isso. Então, por isso que ele tá tendo essa atitude. Tanto que um dos pilares que eu faço, hoje eu trabalho com adultos e a grande maioria são profissionais, tanto que eu falo que o trabalho cura na medida correta. Uhum. E uma das coisas que eu falo, ó, se você quer ter um filho com uma criação saudável, mostra pra ele seus exemplos. Porque meu filho tá obeso. Quem compra comida dentro de casa é o pai e a mãe. Então, se o filho tá obeso, a culpa é do pai e da mãe. Uhum. Porque meu filho tá muito desorganizado. Como tá a tua vida? Então, nós temos que aprender que o exemplo ele carrega. Sem dúvida. E me diz como é que o exercício físico, né? Porque o que você faz é, pelo que eu percebi, pelo que a gente conversou, não é algo, digamos assim, eu vou 2 vezes na semana. Não, é algo que realmente é bem habitual, você leva a sério hoje. Como é que o exercício físico, essa mudança que antes não existia, agora você trouxe para sua rotina, como é que ele influenciou, mudou tua mentalidade, teu trabalho, tua vida pessoal? Tá? É uma briga diária. Porque como eu não gostava e não tinha o ritmo, cheguei pro meu professor e falei assim: olha, eu invento desculpa. Cheguei desse jeito pro meu personal, falei assim: olha só, eu sou dessa forma, entenda pra você me corrigir, porque eu preciso de alguém pra estar me disciplinando. Eu invento desculpa, eu não gosto, quando fico dolorida eu acho ruim, vou inventar desculpa pra não vir, você pega no meu pé e vamos juntos. Ou seja, eu mostrei pra ele minhas fragilidades e minhas vulnerabilidades. Eu não sou uma pessoa perfeita, então eu precisava aonde eu quero melhorar. Eu sou péssima na atividade física, eu mostro minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades, falo, cara, você é bom nisso, vai lá e me ajuda. Então eu cheguei pra ele e deixei bem claro essa minha dificuldade. E assim, ele faz, coitadinho, todo dia uma luta. Quando eu começo assim, hoje eu não posso, que eu tenho que resolver um problema. Ele, tá bom, mas à noite tá o horário, eu tô te esperando. Então assim, não tem desculpa. Hoje, por exemplo, de manhã eu falei, hoje eu não vou poder. Ele falou assim, ok, mas às 18 horas eu estou te esperando aqui. Então, assim, é uma disciplina que eu comecei a colocar. Fácil não é. Então, diferente do que eu já faço com meu filho. Ele é um triatleta aos 16 anos de idade. Ele já tem a disciplina.
Ninguém precisa mandar ele se arrumar para ir pro treino, porque ele já está disciplinado. Na minha vida, não. Como eu comecei agora mais, né, já adulta, depois de um longo tempo aí de desculpas, eu tenho uma dificuldade grande. Então, eu coloco um profissional para me ajudar, para poder me auxiliar. E você chega a competir? Já Ainda não. competiu? Não. Já Tô competiu. competindo comigo mesmo todo dia. Estou vencendo. Estou vencendo a mim todos os dias as minhas desculpas e as minhas preguiças. Durante a tua formação médica, são duas perguntas em uma, na verdade. Durante a tua formação médica e durante a tua formação em direito, quais foram as principais dificuldades que tu enfrentou? Vamos lá. Medicina, minha maior dificuldade foi que eu tive filho no terceiro período de medicina. Terceiro Terceiro período, período. ali 1 ano e meio de faculdade, 1 ano e né? meio de faculdade. E aí não foi nada fácil. Uhum, Imagina, eu estava em outro estado, né? Porque eu era mineira que estava morando no Rio de Janeiro, uhum. em Vassouras. E foi difícil. Foi nada fácil. Então, minha maior dificuldade ali foi conseguir conciliar. Como sempre fui muito caxias, muito estudiosa, eu não queria perder nenhuma das oportunidades. Então, foram noites e noites em claro para tentar conciliar. Tive uma rede de apoio bacana, muitas pessoas me ajudando, inclusive meus professores me ajudavam, meus colegas de Coisa faculdade, boa. minha família, enfim. Eu consegui ter essa rede de apoio. Então, a dificuldade ali era muito de tempo e doar, né? Precisava, às vezes era um corpo humano que estava pedindo cama, eu preciso dormir, e eu não tinha tempo para dormir. Então, essa foi a maior dificuldade. No direito, minha dificuldade foi conseguir conciliar a família e o direito, porque como eu já era médica, tinha minhas obrigações como médica, essa era a prioridade. Estudar vinha no segundo plano, só que eu sempre fui muito caxias. Imagina como que eu, Fernanda, ia para uma prova sem saber toda aquela matéria. Então, eu me cobrei muito em relação a isso. OAB, todo mundo falava, passar na OAB é algo extremamente difícil. Eu falava, como que eu não vou passar na OAB? Tanto que eu passei no 8º período. Comecei assim, vou começar 8º, 9º, 10º, para poder ter um tempinho aí, uma carguinha, né? Caso não passe. Então, foi esse excesso de cobrança, sabe? As minhas dificuldades. Primeiro, porque de fato eu não tinha como não deixar de ser mãe, não tinha como deixar a faculdade. Então, conciliar sempre foi uma dificuldade maior. Esse é o que eu vejo maior. Em relação à matéria e estudo, quando a gente vai criando o hábito de estudar, tudo fica mais fácil, né? Óbvio que tinham matérias que eu não gostava, mas no geral eu sempre fui muito estudiosa, então me saí bem. Me privei das faculdades, das festas, né, das orgias de faculdade, esse de fato eu não tive, nem no direito, nem na medicina. Mas também não faz parte do meu contexto de vida, então isso daí não soma pra mim. Não gerou um grande impacto, né? Nada de impacto, nada de impacto. Excelente. É. Em relação à saúde mental, porque como você disse, né, você hoje defende muitos médicos através do teu trabalho e tu observa, creio eu, né, tenho observado uma mudança da visão do próprio médico com a sua carreira, com a medicina, com o modelo, com o formato de trabalho e tudo mais. Como é que entra na tua visão essa questão da saúde mental para o indivíduo ele ter uma boa prática médica, para ele ser um profissional competente e equilibrar com a família? Como é que tu enxerga isso tudo até tendo uma formação em saúde mental, né? Na verdade, eu acho que tá tudo um caos. Se eu for pegar um percentual aí, o mínimo do mínimo do mínimo tenta ser saudável. Porque saudável, existe uma vida em equilíbrio. Não, acho que não existe equilíbrio. Eu acho que existe uma tentativa de você equilibrar algo, né? Saudável, acho que é muito difícil. É a raridade da raridade. E quem tá muito saudável, ele já entendeu que não é só trabalho e tem um contexto de vida aí maior. Na nossa realidade, tanto na minha realidade como lidar com os médicos, quanto lidar com os advogados, eu vejo que a maioria tá tudo doente. Tá? Doente mesmo, de você falar assim, cara. Então, quando chega um processo, desestabiliza. Tanto que a gente tem um número altíssimo de médicos cometendo suicídio. E é um outro ponto que é muito importante a gente falar, e a gente tem que falar abertamente sobre Uhum. isso. Por quê? Porque muitas vezes o médico fica naquela questão do super-herói. O advogado também, né? Eu tenho que salvar, eu tenho que fazer tanta coisa que ele vai deixando ele para depois. E aí você não tem tempo de fazer terapia. Cuidar da saúde mental, para que saúde mental agora tem que paralisar? Então chega um ponto em que ele não aguenta mais. E aí chega um processo médico, o cara já tá ali no copo, tá no limite. Chegou algo a mais que ele não dá para estruturar. Vem o suicídio. Então, eu vejo cada vez mais aumentando essa demanda essa questão, né, dessa alternativa aí de desespero. Preciso acabar porque eu estou desesperado. Já que você falou desse ápice, digamos assim, né, que é o suicídio, qual foi o caso mais difícil dentro do direito médico que tu pegou? Nossa, difícil. Eu achei que você fosse fazer uma outra pergunta que falar, cara,
Depois eu te conto sobre isso. No direito médico, nossa, são muitos casos difíceis, sabe? Para mim, o que mais dói é perder um filho. Eu, como mãe, né? Então, quando chega uma mãe relatando erros e que você fala assim, nossa, que foi um erro brutal, assim, a gente tem a expressão de falar comeu mosca, né? Tipo, coisas simples que poderia de fato ter salvado aquela vida. Então, assim, toda vez que eu vejo uma mãe clamando ali, buscando pela explicação da morte do filho, é algo que me machuca muito. Deve ser, de certa forma, infelizmente até comum, não sei. Ou não? Sim, É comum, né? sim. E normalmente você observa esses casos, novamente, é uma pergunta até repetida, com médicos que têm menos tempo de atuação, É, né? menos tempo de atuação. Isso é muito preocupante. Muito, Isso é muito muito preocupante. preocupante. Muito mesmo. E assim, o que que eu falo hoje? Eu levanto muito a bandeira da existência da dor jurídica. Todo mundo que perde alguma coisa, você quer buscar uma explicação, você quer buscar um culpado. Então, muitas vezes, o paciente ele chega pro advogado e o advogado chega até mim para fazer uma análise de viabilidade daquela demanda e a gente vê que ele está buscando uma explicação para aquela morte. Então, já tiveram casos em que a família chegou e quando eu expliquei que ele não era um erro, que foi uma consequência, que a doença iria evoluir para tal, tira uma certa sobrecarga da responsabilidade daquela família. Então, eu recebo muitas mães buscando assim, pelo amor de Deus, o que que meu filho morreu? Por que aconteceu? Eu errei? Ou foi o médico que errou? Ou seja, buscando uma explicação para a morte, né? E aí eu falo que existe essa questão da dor jurídica. Então, nem sempre a família ela busca porque ela quer de fato ali judicializar contra o médico, ela quer sanar aquela dor dela e ela acha que é na justiça que ela vai conseguir ter o alívio dessa dor, tá? Acho que até porque o ato de escolher o médico é responsabilidade dos pais. Então, É. quando o pai e a mãe escolhem aquele médico e aquele médico, sei lá, erra e o filho morre, né, no final das contas, talvez o pai e a mãe peguem para si, né? A Poxa, eu responsabilidade, né? escolhi este indivíduo para cuidar do meu filho. Tinha tantos outros, eu Eu escolhi este. aceitei Eu esse aceitei que médico. fosse esse, poderia ter escolhido outro, né? Porque ele sempre vai buscar ali, de algum modo, trazer para si a responsabilidade também. E qual a esperança que você tem? Ah, eu tô com um problema de saúde. Meu filho, por exemplo, teve pancreatite. O seu, né? É, Uhum. ele novinho teve um quadro de pancreatite. Cheguei no hospital e a médica falou: mãe, é uma virose. Falei: não, não é uma virose. A clínica dele, quem sabe clínica, mesmo que seja. Eu não, né, não sou pediatra, mas eu sei a clínica da pancreatite. Falei: isso aqui não é apenas uma virose, vamos investigá-la. Não, mãe, você tá nervosa, coloquei aqui, você é paciente. Falei: isso aqui eu não sou paciente, aqui eu sou a mãe do meu filho, sou médica e também sou advogada. Se caso der alguma coisa errada, eu já cheguei com bem assim exaltada. E de fato era uma pancreatite, não era uma virose. E aí, quando eu olhei para aquela situação, eu falei assim: nossa, e se eu não fosse médica? E se eu não tivesse esse conhecimento? E aí, quando eu olho hoje com frieza para aquilo, era uma médica que estava sobrecarregada, 48 horas de plantão, e também tinha os problemas dela de vida. Depois ela veio conversar comigo, falou: Fernanda, tô passando com um turbilhão. Então é o que eu falo. A profissão, você não consegue ser só profissional. Você carrega todos os seus problemas de vida. Aí entra a saúde mental. Você tem que estar minimamente bem para você conseguir exercer bem sua profissão. E quando nós, pais, vamos escolher, por exemplo, o médico para os nossos filhos, a gente não tem noção do que aquele médico está passando. Às vezes é um cara que está com muitos problemas na vida, está separando e ele não vai ter aquela atenção que seu filho precisa para receber. Então é muito complexo, porque a gente escolhe o profissional, só que você não sabe o que aquele profissional está passando. Isso é difícil porque exige, além de um equilíbrio, digamos assim, mas uma maturidade do profissional absurda para ele Absurdo. conseguir separar as coisas. E muitas vezes a gente não consegue. E aí entra os erros, que você tá com a cabeça lá a mil, passando por um monte de situações. E aí foi uma coisa que eu aprendi na vida. Se eu estou mal por alguma situação, eu paro. E falo. E a pandemia me ensinou isso. A pandemia, depois da pandemia, eu comecei a pensar: se o mundo conseguiu parar de alguma forma, por tantas mil outras coisas, por que quando eu estou muito mal eu não consigo parar? Né? Então eu passei por algumas situações muito difíceis aí, tipo, recentemente, nos últimos anos, e aí eu paralisei mesmo. Falei assim: calma, eu preciso de um tempo para eu recuperar, para eu entender um pouco melhor e depois voltar às minhas atividades. Só que nem sempre a gente consegue fazer isso, seja pelas obrigações financeiras, por tudo, ou porque a pessoa não percebe que ela precisa parar. E aí é complicado. Se você está vivenciando um looping de problemas, você vai levar isso para o seu trabalho, o paciente vai chegar até você, você não tem a consciência, você não está ali se doando integramente. E aí? E aí você vai cometer um erro.
E depois que você comete um erro, você vai ser penalizado por esse erro. E aí você já não estava suportando tudo antes, toda essa carga antes, imagina agora, todos os problemas que permaneceram, mais a carga de um processo, de um erro, de um julgamento. Então não é fácil, não é fácil mesmo. E a gente tem que aprender, a responsabilidade é nossa. Não, sem dúvida. E é uma grande responsabilidade, a responsabilidade do médico, Demais, demais. né? Você confia a vida. E o que que hoje também tem outros casos que são bem emblemáticos e que nós precisamos falar, são os vícios em pornografia. Então, cada vez mais eu tenho pego no escritório, o quê? Médico que filma paciente durante procedimentos. Não é mesmo? Situações em que, imagina, você tá ali no médico, você confia teu corpo, você confia tua saúde, e ele tá passando pelos vícios e problemas dele. Então, é muito complexo essa demanda. E médico tende a não buscar por ajuda, porque teoricamente ele sabe se medicar, e ele vai fazer uma polifarmácia que de repente já tá um looping de loucura ali, e ele não tá dando conta. O que é que acontece? Eu vejo que muitas vezes o médico, ele tá numa situação, médico, outros profissionais, enfim, estão em uma situação em que eles não conseguem meio que oferecer a solução que eles prometem, simplesmente porque eles estão sofrendo daquilo que eles tentam resolver. A mesma coisa como eu disse para você no início, né, da nossa conversa, é um indivíduo que está obeso há anos, não consegue emagrecer de forma nenhuma, mas ele está ali tentando tratar as pessoas com, sei lá, para curar a obesidade, né? Você citou aí a questão da pornografia. Muitas vezes tem um indivíduo que ele tem problemas com pornografia e muitas vezes está ali atendendo uma pessoa e fazendo isso que você citou, né? O médico está lá filmando, teve o caso daquele anestésio certa vez, né? Com a moça, acho que estava tendo um parto, eu não lembro o que era, que ele até não só filmou, né? Ele fez, né, o ato em si. Uhum. Então, um indivíduo desses, não faz sentido ele estar trabalhando ali porque ele precisa primeiro se cuidar, se Só que ele não vai tratar. parar, até porque ele está doente, ele não consegue perceber que isso aí é a patologia dele. E ele precisa do dinheiro e vai fazendo aquele looping de coisas erradas, infelizmente. Só que é uma realidade, a gente tem que conversar sobre isso com os colegas, a gente tem que falar e tem que aprender a pedir ajuda. A gente não Sem sabe, a gente dúvida. não pede ajuda. Até porque, se eu pedir ajuda, eu vou ser desligado do sistema. Ó, ambiente de trabalho. Mas aí falta humildade. Também, sem dúvida. Olha o que eu vejo, ambiente de trabalho. Às vezes a gente trabalha em lugares que, assim, são inóspitos. E aí, por que você não reclama? Mas se eu reclamar, eu vou ser cortada do sistema. Ou então você vai lá, tá recebendo um valor que é completamente injusto. Por que você não reclama? Por que você não entra como ação? Mas se eu entrar, eles vão me cortar. E eu não vou conseguir estar mais no sistema. Então a gente vai aceitando condições cada vez que sobrecarregam a quem? A nós. Então, se a gente não aprende a colocar um limite, e aí vou voltar lá naquela parte que eu falei quando eu cheguei aqui no PSF, que impuseram consulta de 10 minutos, depois impuseram consulta de 5 minutos, eu impus e falei o seguinte: olha, no meu dia de atendimento e na minha agenda não vai ser dessa forma. E aí você se torna quem? A médica chata. Uhum. Eu não tô nem aí de ser a médica chata, porque eu era a médica que estava querendo cuidar daquela população a qual me foi confiado. Então, isso parte de quem? De nós. Maturidade e evolução pessoal. Porque se Uhum. você não for suficiente maduro para isso, você entra num looping de loucuras. E o mercado quer o quê? Dinheiro, Sem dúvida. né? Então, o médico ele tem essa responsabilidade ainda maior, que é a responsabilidade técnica, mas sobretudo a responsabilidade humana. E consigo. E consigo. Exato. Porque entra muitas vezes naquele embate, porque você passou por toda a formação médica, então, até quando sempre que eu dou orientação para o nosso time, por exemplo, eu digo, olha, você vai tratar o médico como você, com o termo você, Uhum. nas duas empresas, etc. É você. Por quê? Porque é respeitoso, gera proximidade, coloca as duas pessoas no mesmo nível. Quando contrata os nossos serviços, nós somos a autoridade, não é ele. Então você precisa colocar o você, porque a nossa formação médica, por si, a cultura, sei lá, no Brasil, do mundo, já eleva o médico, independente de quem seja o indivíduo. É médico? Sobe, né? Então, o médico ele está muito mal acostumado com... Lógico, tem muitos tratamentos ruins para com o médico, mas ele está muito mal acostumado com essa imagem que foi criada ao longo dos séculos, digamos assim, de um ser sacralizado, né? Então, às vezes falta humildade. Não só do médico, mas advogados, psicólogos, enfim, todo E mundo. a imagem que todo médico é rico, né? Rico, vida E aí mal sabe perfeita que e às vezes ele tá num looping de tal. dívida, de ganhando pouco e dinheiro atrasado. Então, E... muitas vezes o indivíduo ele precisa ser o quê? Humilde, de olhar e dizer, eu não... E ele precisa ser humilde por quê? Para cuidar bem das pessoas. Ele precisa olhar e dizer, eu não tenho condição de fazer isso aqui. Eu primeiro preciso cuidar de mim. Eu preciso organizar minha vida para quando eu voltar,
eu realmente ajudar as pessoas, né? Então, eu acho que falta muito isso, né? E eu vejo os mais jovens até com um foco um pouco distorcido em relação à carreira, né? Às vezes chega um indivíduo que entrou agora, no primeiro semestre de medicina, aí manda no meu Instagram: Cassiano, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo estudar para quando eu me formar eu ter mais pacientes particulares? Aí eu boto bem grande, medicina. Vai estudar medicina, tu entrou agora, tu quer estudar o quê além disso? Então vai estudar medicina. Então eu acho que o foco ele tá sendo desviado e isso entra naquela preocupação que nós sentamos no início, né? De, poxa, quem é que vai cuidar de mim se se eu entrar numa Sim. emergência? Entendeu? É o indivíduo que sabe as novas trends do TikTok ou o indivíduo que sabe as novas guidelines, os novos artigos, que estudou tudo direitinho, os novos estudos, que sabe os algoritmos perfeitos ali, tudo decorado, já fez várias vezes. Entendeu? É Então, essa é uma preocupação que eu tenho, enorme. enorme, 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 enorme. E os médicos mais antigos, eles estão sumindo. Os médicos que tinham aquela visão, é uma pena, né? Você vê os mestres antigos, eles vão aos poucos, né? Estão morrendo, estão acabando. E os novos, a gente não consegue enxergar hoje uma visão da medicina. Lógico, tinham pontos errados ali que estão sendo corrigidos, como essa ideia, esse hábito, essa cultura do trabalho em excesso, né? Quanto mais trabalhar, melhor médico eu sou. E na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Então, é uma preocupação essa realidade que a gente está vivenciando hoje. Eu gosto de trabalhar e dizer o seguinte: a minha metodologia é o cuidado com o eu, com o outro e com o todo. Excelente. Então, assim, Holístico, né? é holístico. E o eu tá ali na base. Então, eu preciso estar bem no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Então, existe o cuidado espiritual. A sua conexão, independente da sua religião, com o que que você vai se conectar? É com Deus, é com o universo, é com o quê? Então, tem que haver essa conexão espiritual, sua mente tem que estar bem em equilíbrio ou na busca desse equilíbrio, seu corpo saudável. E eu costumo dizer que a nossa mente, ela nos constrói e nos destrói em proporções assim, Sem dúvida. absurdas. Você pode ter uma ideia magnífica que vai te deixar milionário em curtíssimo tempo, como sua mente pode ficar doente a ponto de te derrubar e você não conseguir fazer mais nada. Uhum. Então, olhar para essa necessidade de construir o eu, o outro e o todo. Se eu estou bem, então se eu estou trabalhando a minha parte física e espiritual, eu consigo olhar para esse outro, entender a dor do outro. Às vezes o paciente chega pra gente, ele só quer o quê? Uma conversa. Aham. E esses dias eu ouvi num grupo que eu tenho de terapeutas e psicólogos, ele falou assim: cada vez mais meus pacientes estão ficando polimedicados. Uhum. Que ele chegou: doutor, meu coração tá palpitando, não consigo mais dormir, tá aqui, vai lá, medicação, medicação, medicação. Mas peraí, por que que ele tá dormindo? Qual que é a preocupação dele? Por que que ele tá com dor de cabeça? E aí, às vezes, o paciente só precisa disso, de falar um pouquinho, desabafar, ou às vezes você dá uma viradinha de chave ali naquele problema dele. Só que para eu conseguir ajudar o outro, eu tenho que estar no mínimo bem. Uhum. Senão eu não consigo. E a partir do momento que eu usei esse cuidado comigo, eu usei o cuidado com esse outro, aí sim a nossa comunidade passa a ser mais saudável. Uhum. Negócio que a gente tá atropelando tudo. É. Eu não tô nem aí, não tô péssimo, tô tentando cuidar do outro, que não cuida de nada, e o todo tá tudo bagunçado. Uhum. E aí eu coloco o filho no mundo, que são seres humanos completamente desorganizados, e o todo na comunidade daqui a pouco tá doente de novo. A ideia da máscara do avião, né? Exatamente. Colocar primeiro em você e depois você ajuda o outro, né? Então a gente tem que construir isso, trazer isso bem estabelecido mesmo. Dentro, em relação à parte da documentação mesmo, né? Prontuário, o que é que tu vê, assim, de brutal, de erro muito recorrente e que, sei lá, tanto recorrente o que aparece muito como aquilo que é muito sério e não deveria aparecer, né? E o que é que deve ser feito nesse sentido, em relação à documentação médica no dia a dia? A gente escreve o mínimo possível. Tem que escrever mais, porque você tem que relatar. O prontuário é para você relatar e descrever o que está acontecendo com o seu paciente. Então, chega para mim muitas vezes o relato do paciente diz assim: doutor, aconteceu isso, isso, isso. Quando eu vou analisar a documentação, não tem nada descrito. E aí? Quando chega É para o mim, médico que se prejudica, no o caso. médico se prejudica. Ele poderia ter descrito ali todas as informações, mesmo quando acontecem os erros, trazer ali a especificação, o motivo pelo qual aconteceu. E aí, quando chega para a parte pericial, eu tenho que conflitar, às vezes, uma informação que ele tem outras provas. Às vezes, hoje em dia, todo mundo tá com o celular o tempo todo, então tá tudo gravando o tempo inteiro. E quando eu analiso a parte documental, não tem. Então, e o médico não sabe descrever. Não sabe, ele sabe, na O verdade. ônus É da que ele prova não acaba que é do médico, né? descreve. Sim, ele não descreve, mas ele sabe que deveria. E aí, quando acontece o problema, ele não tem como se defender. Então, hoje, documentação que eu vejo que o médico acredita que nada vai acontecer,
não pega termo de consentimento livre e esclarecido, então vai fazer um procedimento, tem que ter o termo de consentimento. Tem que solicitar, tem que perguntar ao paciente se ele quer receber uma transfusão de sangue, tem que perguntar ao paciente se ele vai querer aquele tipo de tratamento, medicamento. Então, assim, não é agir mais somente com a autoridade médica. A gente tem que prevalecer a autonomia do paciente, explicar para o paciente, olha, você vai passar por determinado tipo de tratamento, tal tipo de procedimento, existem complicações. Aí o que que acontece? A mulher vai lá no cirurgião plástico, ela tá com a idealização de um corpo perfeito, que é impossível para a realidade dela, Uhum. mas ela idealizou, e ela na cabeça dela é aquilo ali que ela quer. Aí vai lá, faz uma cirurgia e por algum motivo a cirurgia não saiu do jeito que ela queria. Então existe uma frustração gigante. Só que o médico não pegou um termo de consentimento, ele não explicou, pelo contrário, ele mostrou para ela o quê? Imagens lindas e maravilhosas de corpo perfeito. Então é um outro conflito que acontece. Então o médico escreve muito pouco. Tem que aprender a escrever mais e escrever melhor, com esse olhar, sim, na parte defensiva, né? Uma dúvida, vamos fazer uma simulação. Digamos que na consulta eu falo para o médico ou para a médica o que eu quero, o que eu espero, etc. O médico acaba fazendo o oposto do que foi dito na consulta e não registra corretamente o prontuário. A palavra do paciente vai ter mais peso em relação à palavra do médico? Não, Visto que não tem um documento que comprove o que foi dito em consultório? não é que não vai ter mais, não é que vai ter mais peso. Na verdade, ele vai precisar comprovar aquilo ali que ele falou, por exemplo, que não queria que fizesse determinado tipo de tratamento e o médico fez. Ele vai ter que comprovar isso. E aí, na verdade, o médico ele acaba tendo um peso grande no sentido dele falar assim: olha, um exemplo, isso aqui não pode ser feito para ti. Uhum. Aqui não tem a mínima condição, ou esse tratamento você não pode receber. Então, a palavra do médico tem mais peso. Só que ele Uhum. precisa canetar, ele precisa ali descrever e trazer essa clareza A para o questão é essa, no paciente. caso de ele não canetar, dele não escrever. Porque para mim o ônus da prova era do médico. Então o paciente diz, olha, o médico me falou isso, 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 e não fez. E aí o médico então vai ter de provar que não foi daquela maneira, ou então tal. Exato, mas também da mesma forma que o paciente também tem que trazer isso daí à clareza. De Senão ele alguma vai em maneira ele 10 tem milhões que. de histórias inventadas Pois e aí é. acaba que todas as responsabilidades vão recair sobre o Uhum. médico. Tem que haver coerência dessas informações. Excelente. Acontece que muitas vezes o paciente ele tá ali já com o gravador dele dizendo. E aí se ele tem, olha, eu tenho que como provar. Eu tenho que como provar que eu falei isso pro médico e ele não escreveu, quem tá errado completamente é o médico. Então tem que haver essa conversa e essa descrição de forma correta. Hoje a gente observa, na tua experiência, né? Tu já tá há quantos anos, tu disse, trabalhando nesse nicho? Do direito médico É. desde 2018, Então a gente tem o que aí? 6 anos, né? 6 anos. Dentro da tua experiência, tu percebe, lógico, não pelo teu trabalho, não pela tua competência, mas por essas falhas ali do médico de não entender o que precisa ser feito, né? Você percebe que muitos médicos, assim, a quantidade de médicos que perdem muitas vezes processos por conta disso é muito maior? Sim. Eles poderiam se precaver de forma. Ó, médico não acredita na palavra prevenção, tá? Por muito tempo, eu tentei colocar na cabeça dos nossos colegas a importância do cuidado preventivo, que é exatamente isso. Aprende a escrever de forma correta, aprende a entregar o documento de forma correta. O médico acha que não vai acontecer nada com ele, então ele não faz. Então, essa palavra preventivo no mundo jurídico para o médico parece que não existe. E aí você cansa e você fala, tá bom, agora eu não vou falar mais. É igual eu faço com meu filho, eu te explico uma vez. Não quer me ouvir? Vai lá e quebra a cabeça, depois não reclama comigo. E hoje eu tenho feito a mesma coisa com o médico. E ele volta depois com o quê? Com o problema feito. E por que aconteceu o problema? Porque ele não cuidou dessa parte preventiva. Então, hoje eu vejo que os nossos colegas, infelizmente, ainda não se atentam para esse cuidado e aí depois vem com um problema grande a ser resolvido. Você percebeu que o direito médico em si, ele tem sido um nicho que está em um crescimento assim progressivo, intenso, porque eu tenho observado Total. muitos profissionais enveredando para o direito médico. E eu vejo também, pô, eu tô nisso há quase 10 anos. Então, no começo, eu quase não via Falar em direito falar direito médico. médico, né? Quando nós iniciamos esse trabalho voltado para marketing, business, etc. E hoje não, hoje você vê uma quantidade de profissionais considerável, né? Então, acho que a educação médica nesse sentido também tem melhorado. Não sei, o que é que tu acha? Olha, a realidade que eu pego é o seguinte: existe muita formação em direito médico, então nós temos no mercado muitos advogados, o número de processos crescendo cada vez mais porque existe muita essa informação, no entanto, os médicos não estão bem preparados ainda.
Então, hoje, o número de processos que chega, você fala, por que está sendo processado por isso? Poderia ter feito um trabalho preventivo. Então, a minha opinião é, o direito médico ele está, sim, em crescimento, no entanto, a proporção do médico bem cuidado e bem amparado juridicamente ainda é baixo. Bem baixo. Ou, às vezes, ele só acha que é um termo genérico que vai fazer com que ele vai salvar a vida dele. E não é dessa forma. Tem que haver todo esse cuidado e toda essa estruturação, que o médico ainda não vê. Quando que ele começa a temer? Quando ele é processado a primeira vez. Uhum. E tem um outro grande. Isso daí eu vivencio assim demais. Quando não, Fê, mas isso daí não acontece. Eu falei, gente, não acontece porque ninguém fala. Se você é processado, você vai sair pra Deus e o mundo dizendo, ei, fui processado. Você chega no plantão e vai contar pra todo mundo do plantão? Não. Você faz o quê? Muitas vezes é vergonhoso, às vezes você tá com medo mesmo daquilo que tá acontecendo. Só o teu professor angiologista que fazia isso. É, só ele, mas é porque ele já era bocudo mesmo, e chegava e contava, aquele carioca contando tudo, né, de uma forma muito dramática, enfim. E aí, o colega não fala. Pra gente chega no escritório e fala assim, Fê, nem minha esposa eu quero que ela fique sabendo desse problema. Porque não quer compartilhar essa dor. Então, todo mundo acha que não acontece. Mas, ó, processos éticos, né, no CRM, processos criminais, processos cíveis. Então, existe, sim, um crescimento, só que ainda se fala pouco sobre isso. Como lidar? Porque assim, acaba que na conversa que a gente teve até no backstage, né, o teu foco está muito associado realmente à defesa médica, né? Então, lógico que você não vai precisar dizer nomes, né? Mas com certeza você pega médicos que você viu, fez coisa errada, né? Fez coisa Uhum. errada. E em vários sentidos, né? Como é que você, e essa é uma dúvida que eu acho que eu deveria, tenho em relação a todos os advogados, na verdade, né? Como é que você separa, né? Como é que você faz essa defesa? Você viu que a pessoa realizou teve um ato errado, antiético, antiprofissional e tal, e você vai defendê-la. A minha pergunta é, a tua defesa, ela é pautada no sentido de que mesmo tendo feito errado, ele tem o direito dele? Sim, melhor estratégia possível. Você tem que Isso. colocar a sua estratégia. Eu vivencio dois mundos, que é o seguinte: como perita judicial, eu preciso ser imparcial. Então, a minha atuação é: eu preciso pegar o que aconteceu ali, todos os fatos e todas as provas que eu tenho, analisar e ser imparcial. Então, nesse cargo, eu sou imparcial. Se o médico errou, tá ali, eu vou pontuar Sim. dentro do que preciso, dentro do que eu fui provocada, Uhum. dentro do que eu preciso provar ali documentalmente. Como advogada, eu preciso defender o meu cliente, então eu preciso traçar a melhor estratégia possível. Às vezes, os erros são tão grosseiros que aí a gente vai chegar e falar assim: olha, eu não tenho como te defender nessa situação, tem como minimizar os seus Legal, danos. legal. Então, o advogado ele tem muito isso. Ah, não é porque de repente cometeu um crime, Uhum. e não, porque eu tenho que provar. Eu tenho às vezes que só minimizar. Não tem situações que eu de fato não tenho o que fazer. E aí eu preciso minimizar os danos para o meu cliente. Então é esse olhar muito diferenciado e que vão dos papéis diferentes, né? Como perito judicial tem essa imparcialidade, como assistente técnico nessa situação eu também tenho que buscar a melhor estratégia para a defesa do meu cliente. E como advogada nessa situação, buscar a melhor estratégia possível para a defesa dele. O que também pede de você uma imparcialidade absurda. Não tem como, né? No sentido de não colocar o seu julgamento, não colocar a sua moral dentro do contexto do cliente, né? Sim, Então você precisa ser extremamente técnica. é, extremamente técnica, é estratégia, e por isso que eu sempre falo que é ter essa visão, ter esse conhecimento e ser estratégica, colocar as pecinhas. É um jogo de xadrez. Você precisa pegar. Você pode até saber já toda a técnica do jogo, mas você tem que, naquele momento, entender qual peça que você vai utilizar da melhor forma Qual a melhor possível. jogada, Qual né? a melhor jogada? Entendi, entendi. Exato, qual a melhor jogada. E isso não é simples, é um consumo mental muito Ah, sem grande. dúvida. E aí, eu lembrando que você falou, né, sobre essa questão do consumo mental, e aí fica um alerta para todos, algo que eu venho estudando muito e que já aprendi, pratico e deu muito certo é, se o nosso consumo, o nosso desgaste é mental, você precisa fazer o quê? Cansar o seu corpo. Então, para quem tem esse consumo mental muito grande, trabalha muito com a mente, tem que cansar o corpo. Não dá para chegar em casa e descansar deitado no sofá. Você tem que chegar em casa e descansar fazendo o quê? Indo correr, academia, cansar esse corpo que ainda não foi trabalhado. E aí entra aquela tendência do equilíbrio. Mente muito cansada, agora eu canso o corpo, eu tento dar uma equilibrada. Você descarrega aqui, carrega aqui. Então aí vem a questão da balancinha. Ao contrário, as pessoas que cansam muito o corpo devido às atividades dela, precisam o quê? Descansar a mente.
né? Então, assim, usar mais a mente na leitura, no nada, vendo uma TV, um filme, algo do Uhum. tipo. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Quem utiliza muita mente, cansa o corpo para descansar. Diz uma coisa, o que que tu aprendeu? Qual foi, assim, a grande lição que você tirou ao combinar medicina e direito? Né, qual foi um grande aprendizado que só poderia sair desta combinação? Tá? Que os dois salvam. Os dois salvam. Legal. Uma decisão jurídica, por exemplo, para um medicamento que a pessoa precisa tomar, senão ela vai morrer, uma decisão jurídica vai salvar esse paciente. Uma atuação na hora certa do médico salva o paciente. Então, os dois, eles salvam. E os dois tratam não só o corpo, como também a mente. Porque quando você tem uma decisão em que traz ali para você uma questão de justiça, você descansa aquela sua dor da injustiça. Uhum. Mesma questão a parte médica. A partir do momento que você tá com uma dor, que vem um medicamento, uma conduta correta, você descansa também aquela sua dor. Então, os dois são ciências que elas se conversam o tempo todo. Existe uma interface muito bonita entre elas e que a gente às vezes acha só assim, direito é a parte muito burocrática, documental. Não, não é. É humana também. E a medicina é extremamente humana. Excelente. Hoje, tu trabalha sozinha, tem uma equipe? Como é que é o tamanho da equipe, a estrutura que você possui hoje? Hoje eu não trabalho sozinha de forma alguma. A parte de estratégia é muito minha. Eu ainda sou muito centralizadora nessa parte. Eu gosto da parte estratégica. Agora, outras atividades eu já aprendi a delegar. Então, sim, hoje eu tenho meu escritório de advocacia e tenho meu escritório de perícias. E aí, conto com uma equipe bem grande. Hoje nós atuamos no Brasil todo. Legal. Graças a Deus aí consegui. Eu falo que tem dia que eu faço. O atendimento online permitiu isso, né, pra gente. Sim. Então, tem dia que eu vou lá, faço uma reunião com alguém do Acre, Santa Catarina, Ceará, Então tu percebeu um Minas. crescimento durante a pandemia, provavelmente. Muito, 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 muito. Tanto que foi de lá pra cá que eu comecei a diminuir. Meu último plantão, quando tudo se acalmou da pandemia, eu falei, não volto mais pro plantão. Ponto. Ali eu pausei minha atividade médica de plantão. Saí do posto de saúde, nunca mais dei plantão e fiquei no consultório. E aí foi cada vez substituindo mais. Então hoje esse atendimento da parte pericial, eu consigo fazer no Brasil todo de uma forma bem ampla. E aí é uma construção, né? Você vai construindo seu nome, você vai Sim. construindo suas oportunidades. E hoje sim eu falo que eu estou numa fase profissional muito boa. Aproveitando que você está dizendo isso, quais são os teus projetos agora, futuro, né? Médio e longo prazo, digamos assim? O que é que tu pensa em fazer? Tá, eu tô gostando muito da parte de palestra, sabe? Algo que eu vim desenvolvendo e parece que foi pedindo. Eu tenho uma conexão muito forte com Deus, muito. Eu falo que a gente conversa assim de igual para igual, ele é meu parceirinho aqui do lado. Então, foi vindo um pedido mesmo divino, as circunstâncias foram acontecendo para eu trazer mais essa questão da palavra. Então, meu projeto maior é manter o que eu já tenho tudo construído e trazer esse lado mais do cuidado com a saúde mental, através de palestras, de palavra, transmissão dessa palavra que Deus vai tocando, Algo né? muito associado à terapia, né? Muito associada à terapia. Entendi. E meu foco, meu vínculo é trazer o seguinte: o seu trabalho te salva. É que muitas vezes a gente fala, eu doença por causa do meu trabalho. Não. O trabalho é um dos pilares do ser humano. Na vida adulta você tem que trabalhar, não existe outra forma. Então, o trabalho ele pode te salvar. E aí, como trabalhar de forma saudável? Como estruturar esse ser para um bom trabalho? Então, essa é a minha palavra aí para os próximos dias e meses e anos, talvez. Então, eu Sim. comecei essa parte da palestra e escrita. Em breve eu vou lançar um Livro. livro, justamente trazendo esse cuidado com a saúde mental. Legal, excelente. Saúde mental, ela tá na minha vida, ela bate na minha porta todo momento, todo. E eu falo, eu tentei fugir dela. Sabe? Eu Uhum. tentei fugir da psiquiatria, eu tentei fugir da. Não tem jeito, foi batendo, enfim. Tem histórico na minha família, pai, mãe. Recentemente perdi um namorado por Foi suicídio. mesmo? Foi. E aí, isso daí, quando aconteceu, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, me dá um sossego na parte da saúde mental, eu preciso. E aí, com uma semana, eu já tinha que atender pacientes voltados para a área do suicídio. Eu nem escolhi essa área, porque que Deus estava colocando na minha vida. Falei, tá bom, então vamos lá, vamos seguir. Aí eu falei, não, a minha história na psiquiatria ela é muito forte. Eu preciso olhar para ela e entender qual é a minha missão aqui. Então, por isso que hoje eu falo que a psiquiatria ela tá aí na minha vida também. Obviamente, também dentro da parte jurídica, porque tá na psiquiatria forense, né? Sim. Tem muitas demandas jurídicas para a área da psiquiatria. Então, por isso, falar mais sobre essa importância do cuidado com a saúde mental.
Excelente. Infelizmente, estamos chegando próximos, né? Estamos próximos aqui ao final da nossa conversa. E sempre que chega perto desse final, nós temos um padrão, né? Então, primeiro tem Meu uma Deus. pergunta que eu faço para todos os convidados, que é o seguinte: entendendo como funciona o podcast Médico de Valor e o que nós buscamos trazer aqui para o nosso podcast, né? As histórias que nós buscamos trazer, eu queria saber se tem alguém que você conhece e que você indicaria para estar aqui conosco um dia conversando, contando sua história, uma história que, sei lá, impactou o meio, uma história inspiradora e que tanto pode ser um médico como pode ser alguém que indiretamente influencia a medicina, né? Então aqui nós já tivemos padres, nós já tivemos profissionais de outras áreas, vão vir professores, né, que influenciam a medicina. Então eu queria saber quem você indicaria para estar aqui conosco em um bate-papo como esse. Já tem que dar o nome agora? Sim, se tiver de cabeça. Então, tenho sim. Vou indicar o Dr. Jorge Rodrigues. Ah, o Jorge já disse que vem. Ah, é? Já. Ah, Ele... Mas a minha indicação Tá já foi bom, dada. já valeu. Já valeu. Então, ótimo, é. Já valeu. O Jorge teve uma influência muito forte. Eu conheci ele no período que eu estava separando. Aham. E aí, entender aquele monte de coisas de que é o relacionamento, enfim. Então, o Jorge teve uma importância aí muito forte. Me tornei mentora dele, né? Hoje é um Excelente. grande amigo aí. A gente, inclusive, vou estar com ele agora na segunda-feira. Manda um abraço pra ele. Sou um grande amigo também. Ah, bacana. Então, eu acho que ele tem mudado essa realidade. Ele trouxe, né, para o Instagram uma palavra muito grande e muito ampla para as Ele tem uma pessoas. missão muito Tem uma missão muito importante. forte, exatamente, para esse resgate das famílias e formação de outros terapeutas e profissionais. Então, ele é um nome que eu indicaria sim. Excelente. Não, já bati um papo com ele, ele já Ele vai vir? vai. Ou você vai para lá, né, para Goiânia. Tem essa possibilidade também. Eu lembro que o Jorge, eu tava no evento, e ele tem a questão lá da espondilite, muita dor, muita dor, muita dor. Eu mandei um livro pra ele, eu disse, cara, faz isso daqui, ó. Essa dieta assim, 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 assim. Aí passou 45 dias, aí ele disse, cara, 90%, 95% da minha dor sumiu. Né? Que era uma dieta mais anti-inflamatória, né? Digamos assim. E assim, talvez uma das pessoas que eu conheci que no primeiro contato você já vê que é um ser humano diferenciado. Diferenciado. É um cara iluminado, é um cara muito bom. Jorge já disse que vem, né? Eu perguntei o que é que eu preciso fazer para ter a sua honra, que ele paga a passagem. Tá bom. Se é só isso, a gente paga, né? Ok, então o teu convidado já vai vir mesmo, né? Exatamente. E finalizando, eu queria que você dissesse uma mensagem, né, para os médicos, médicas, e com certeza tem estudantes de medicina também assistindo esse episódio, então o que é que você poderia dizer para eles agora, né? Tá. Priorize a sua saúde mental, obviamente, isso daí é o principal ponto para que você consiga viver de uma forma mais equilibrada e fazer com que a medicina, de fato, ela desenvolva na tua vida. Não seja só o médico da parte burocrática da medicina, se entregue de corpo e de alma, cuide da sua mente e aprenda que princípios e valores, eles são fundamentais para a vida como um todo. Então, desenvolva essa parte. Excelente. Minha querida, muito obrigado Eu que pela agradeço sua presença. A imensamente. conversa foi muito boa, tá Muito bom? obrigada. A todos que estão assistindo este episódio maravilhoso, lembrem-se de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de colocar muitos comentários, curtir, né? Esses dois últimos pontos talvez sejam os mais importantes hoje para o YouTube. E nós nos veremos novamente no próximo episódio aqui do MDVcast, podcast Médico de Valor. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E nos veremos em breve, ok? Até a próxima!